Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem, a hora que vocês forem ver, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas hoje eu vim falar aqui sobre o dízimo e as ofertas, esse assunto tão polêmico. Eu gosto de falar desses assuntos polêmicos. Eu tô rindo aqui, gente, é porque eu estava vendo agora, alguém postou um vídeo e eu estava vendo e essa pessoa ele estava falando sobre isso, sobre os dízimos e as ofertas, né? Ele estava falando sobre um pastor aqui onde eu moro, em Pernambuco, né? Que ganha 400 mil reais de salário da igreja. Aí eu fui escutando ele falando, e ele falando que esse pastor ele tem, mostrando a casa deles, que não é uma casa, é uma mansão tal. E falando para as pessoas, aí para onde vai o dízimo de vocês tal. Aí teve uma pessoa que comentou assim, as pessoas, eu vejo que as pessoas dão dízimo e as ofertas e continua pobre, continua na pobreza. Eu vou falar sobre isso aqui. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre os dízimos e as ofertas à base da palavra, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia. Porque se está na Bíblia, é porque é uma ordenança de Deus, né? E a ordenança de Deus a gente não discute. Então, porque as pessoas gostam de confundir outras pessoas e ainda induzir outras pessoas a não dar o seu dízimo, entendeu? E a não ser abençoado, na verdade. Aí essas pessoas são usadas, né? Porque elas não querem dar porque botou uma coisa na cabeça, porque os pastores estão enricando, porque as igrejas estão enricando. Cada um vai prestar conta, minha gente. Cada um vai prestar conta. Tudo que a gente faz aqui, de bom, de ruim, a gente presta conta um dia. Então, eu vou falar aqui na a base da palavra, né? Que se encontra aqui em Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 em diante, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoado com maldição, porque me roubais, sim, vós e esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que delas vos adivinha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e nem a vossa vide no campo. Lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Na vida do ser humano, existe a bênção e a maldição. Como Deus está falando aqui, né? Que por causa de mim e de você ele repreenderá o devorador. Mas quando a gente cumpre as ordenanças do Senhor, aqui aí ele diz assim, roubai o homem a Deus, aí muitas pessoas falam assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Sim, Deus ele não precisa de dinheiro, porque ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo, ele quem fez o mundo, ele quem fez tudo, todas as coisas foram feitas pela mão dele. Então ele não precisa de dinheiro, nem meu, nem seu. Mas existe princípios no mundo espiritual. No mundo espiritual existe princípios e princípios não se quebra, né? Por causa de princípios quebrados que muitas pessoas hoje estão penando, pessoas hoje não estão prosperando. Muitas pessoas perderam a vida por causa de quebra de princípio. Porque muitas vezes a gente fica olhando para a vida do outro. Porque muitas vezes a gente está falando que o pastor ganha não sei quanto de salário. Primeiramente que a Bíblia também diz que todo trabalhador é merecedor do seu salário. Não salário orbitante, não com a lã das ovelhas. Mas veja só, cada pessoa faz parte da sua denominação e ela tem regra, né? E a igreja, ela precisa dos nossos dízimos e nossas ofertas para manter a casa, para manter a água, a energia, para pagar as contas, para fazer missões, entendeu? Quem realmente faz a obra do Senhor verdadeiramente, o pastor, porque tem pastores ainda,
que não se dobraram. Tem os 7.000 ainda que não se dobraram, que faz a obra do Senhor honestamente. E também ele é digno do salário. Agora, salário exorbitante com a lã das ovelhas, também não, né? Só que para a gente falar isso, a gente tá errando. Por quê? Porque se você tá lá na igreja, você tá fazendo parte, você tá consumindo, tá gastando energia, tá gastando água, tem banheiro, tem igrejas que pagam zelador, né? Então isso tudo gera um custo. E o Senhor fala aqui, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, né? E ele diz aqui, vós sois amaldiçoados com maldição, porque me roubais, sim, vós de toda essa nação, trazeis o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O Senhor está dizendo, não é porque ele precisa de dinheiro, não, porque muitas pessoas falam que Deus não precisa de dinheiro, não, porque esses pastores roubam, porque não sei o quê. Se você faz parte de uma igreja e você concorda com isso, né? E você vê que ele não está fazendo a obra corretamente e você continua ali contribuindo, você está errando. E se você também faz parte da igreja e não contribui, vai contribuir em outro lugar, também você está errando. Porque nós podemos pegar nosso dízimo, fazer a obra do Senhor, doar para a instituição de criança, um irmão que está necessitado, muitas vezes um irmão saiu do trabalho, do emprego, está desempregado, e a família dele está passando dificuldade, você tem ali aquele dízimo que você ia dar na igreja, mas você não está fazendo parte de nenhuma igreja, aí você pode chegar lá e abençoar aquele irmão. E você também pode pegar, se você estiver fazendo parte da sua igreja, você pega um mês ou outro e você pode doar, né? Ajudar o seu irmão, o seu próximo, porque os dízimos e as ofertas é para isso, é para que a gente possa ajudar ao nosso próximo, ao necessitado, entendeu? Não é você vai estar ali todo mês doando, não. Porque eu fui mesmo numa das congregações dessa denominação, dessa igreja que essa pessoa estava falando no vídeo, que o pastor ganha 400 mil reais, e o bebedouro é aquele bebedouro antigo, de plástico, todo quebrado, remendado, amarrado. E assim, uma igreja bastante rica aqui em Pernambuco, as pessoas conhecem. E então, assim, a gente olha assim, para onde é que está indo os dízimos e as ofertas dessas pessoas, né? Então, se não tem nenhum bebedouro para as pessoas tomarem água geladinha no calor que é aqui, né? Um bebedouro ainda com água quente e a igreja tão rica, então assim tem algo de errado. Então e as pessoas continuam ali, continuam doando, tem algo de errado, porque eu posso fazer minha obra, eu posso doar para a instituição missionária que faz missões na África, ajudar aquelas pessoas ali. E eu posso usar o meu dízimo e minhas ofertas para fazer o bem para outras pessoas, ajudar os outros irmãos necessitados. Então, assim, mas se você faz parte daquela denominação e você não está dando lá também, você também está errado, né? Então, assim, a Bíblia é clara. Enquanto outro falou assim também, que eu comecei o vídeo, né? Que as pessoas dão dízimo e continuam na pobreza. Dízimo não é para enriquecer ninguém. Você dar o dízimo é uma moeda de troca com Deus, não. Não é para você ficar rico, não enriquecer, porque você tá dando dízimo, não. Mas para que Deus venha repreender o devorador das tuas finanças, né? Carro que quebra toda hora quando você não é fiel a Deus, fiel a Deus, suas coisas, seus móveis se quebrando, uma coisa quebra aqui, outra você compra, você vai consertar, outra coisa quebra ali, e é uma coisa atrás da outra quebrando, isso é o que? O devorador. É enfermidade direto na sua família, é você gastando dinheiro em farmácia. Então, assim, Deus fala sobre isso, dele repreender o devorador. Não é porque você dá o dízimo e continua na pobreza, não. Mas por causa de vós, Deus repreenderá o devorador. E se ele não abrir as janelas do céu, é porta que está fechada, Deus abre. Entendeu? Por quê? Porque você é fiel a Deus. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Isso é princípio bíblico. Isso é princípios bíblicos. Então, as pessoas ficam colocando obstáculos, ficam colocando coisas, não, porque o pastor está rico, porque Deus. Você pode dar em outro lugar, você pode ajudar pessoas necessitadas, crianças necessitadas, né? Instituições que cuidam de crianças, verdadeiramente, que você sabe ali que é uma instituição que é
que é confiável, que realmente faz a obra ali do Senhor, entendeu? Você pode fazer isso, mas você ficar além do mais incitando a outras pessoas, é mesmo, eu não vou dar não, porque os pastores estão tudo enricando e eu continuo aqui na pobreza. Isso não existe, gente. Isso é entre você e Deus. Dízimo aqui, ó, Malaquias 3, é entre você e Deus. É princípios. Né? Não, mas porque foi só para Israel. Foi só naquele tempo. O dízimo só foi para aquele povo de Israel, para aquela época. Então, assim, Jesus veio. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ficar, né? Porque Jesus foi para o povo dele, né? Mas a Bíblia diz que o povo dele rejeitou, então foi dada a gente a oportunidade, a nós. Então, é isso, pessoas, que eu venho falar aqui sobre os dízimos e ofertas e que a partir desse vídeo vocês procurem mais ler a palavra, entre aqui e meditem em Malaquias 3, a partir do versículo 8, ou o Malaquias todo, né? Meditem na palavra antes de sair por aí falando coisa e incitando as pessoas contra outras pessoas e a não doarem. Porque só eu, se eu achar uma pessoa errada, eu saio dali, ó, tô saindo, não tô concordando, e pronto. E vou tentar fazer de outra forma. Tem várias formas de você abençoar. Você pede orientação a Deus. Senhor, mostra para mim com que eu devo abençoar com o meu dízimo esse mês. Uma pessoa necessitada, me mostra que a pessoa. E Deus vai mostrar, vai tocar no seu coração e vai chegar ali. Você vai ali doar e fazer a obra e fazer né, o seu trabalho como cristão, né? Fazer a obra do Senhor, doando, ajudando e levando os dízimos e as ofertas para os pobres e os necessitados, porque realmente esse é o princípio do dízimo, ajudar os pobres e os necessitados, amém? Fiquem na paz do Senhor.